Meu nome é Malu Longo, sou repórter de vida urbana aqui no Jornal Popular. Hoje nós estamos aqui com a secretária municipal de saúde, Fátima Morier. É um prazer a sua companhia aqui. Boa tarde. Fátima, nós temos uma série de coisas para ver, né? Um momento delicado na saúde de Goiânia. Você está fazendo uma mudança, me desculpe pelo você, mas uma pessoa mais nova do que eu. Você está fazendo uma mudança importante nesse momento para o atendimento do SUS. Como é que você explica essa mudança que está havendo, Fátima, para nossos internautas? Bom, boa tarde, Malu, boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui. Essa mudança eu classifico como uma mudança necessária e há muito tempo ela é necessária. Hoje nós temos um sofrimento muito grande para os pacientes que precisam de exames em todos os níveis de complexidade. Nesse momento nós implantamos inicialmente o controle dos exames de média e baixa complexidade. Antes da implantação desse sistema, que começou no dia 27, os exames, eles eram, a grande maioria deles, no controle do prestador, cerca de 70%, 80%, o próprio prestador controlava esses exames, ou seja, a secretaria, o gestor que tem a responsabilidade de manter esse controle não tinha. Ficava ao nosso poder apenas 20% a 30% desses exames. E algo importante também é que no método antigo, chamado chequinho, os pacientes saíam após uma consulta médica, por exemplo, vamos exemplificar com um pedido de ultrassonografia. Se ele saía do consultório médico com um pedido de ultrassonografia, ele tinha que se dirigir à central de regulação ou a uma unidade de saúde para então ser emitido o famoso chequinho, que é um vale-exame que nada mais é do que uma promessa para a realização daquela ultrassonografia. Após essa emissão desse vale-exame ou desse chequinho, o paciente dava mais uma viagem, ele tinha que se dirigir àquele prestador para o qual saiu esse vale-exame, esse chequinho, e o prestador então pegava aquele vale-exame ou dizia para o paciente: eu não tenho vaga agora, vou ligar quando tiver. Ou ele agendava, de forma que a secretaria não tinha controle se foi agendado, se não foi, se foi realizado, se não foi. E gera uma insegurança muito grande para o paciente. Esse sistema agora, o que ele nos traz? Para nós e para os pacientes do interior também, não só para os de Goiânia. Ele devolve ao gestor o controle total dessa oferta de serviço, dessa regulação de serviço, que é uma responsabilidade do próprio gestor. Então, o paciente sai da unidade de saúde na qual ele se consultou, na própria unidade é feito o agendamento para um prestador determinado com a data e hora. Então o paciente sai dali e se dirige a esse prestador apenas no dia de realizar esse exame. Ou seja, isso traz uma humanização no atendimento e, por outro lado, um controle maior do gestor que precisa desses dados até para um planejamento nas próximas rediscussões das redes de atendimento, das linhas de cuidado. Secretária, eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou dar um recado aqui para o internauta. Vocês podem enviar perguntas, a gente vai tentar responder na medida do possível. Eu queria explicar o seguinte: há uma mudança nesse momento do sistema. A secretária fez o cancelamento do contrato com o prestador anterior e agora vem o sistema que a prefeitura própria implantou e é isso que ainda está em fase de adaptação. Exato? É um pouco diferente, não houve cancelamento de nenhum contrato, são os mesmos prestadores, os mesmos contratos. Houve uma mudança do controle. Então, o que nós fizemos? Nós chamamos todos os prestadores e pedimos para que eles indicassem um técnico da instituição deles para o treinamento, para o uso desse novo sistema. O que nós precisamos do prestador? Que ele nos indique qual é a sua agenda de serviços que já está contratualizada pela prefeitura. Nos contratos antigos mesmo, nós não cancelamos nem fizemos novos contratos. Isso tudo é no mesmo contrato. Então, o próprio prestador, ele precisa nos dizer e nos informar essa agenda. Quantas consultas, para quais dias, quantas ultrassonografias, radiografias em tais dias. Desta forma, com essa agenda, nós, quando o paciente tiver um pedido em mãos para um desses procedimentos ou exames, nós abrimos então nosso leque de agendas, o nosso
portfólio de todos os exames ofertados e contratualizados previamente, então nós agendamos de acordo com uma lógica de conforto para o paciente. O paciente que se trata numa instituição como Santa Casa, Hospital das Clínicas, CRER, Hospital Araújo Jorge, ele vai ter os seus exames agendados na própria instituição, conforme era antes. Só que agora o agendamento é feito por nós. Secretária, como que vai ser, assim, uma das reclamações que a gente mais ouviu, eu e o Galtieri, um colega repórter aqui, foi em relação à questão dos prestadores de serviços. Eles, assim, estão recebendo menos e estão deixando de realizar esses exames de média e alta complexidade. Como é que a senhora vai conseguir manter esse número de prestadores? Nesse momento, nós estamos implantando o módulo que controla os exames de média e baixa complexidade, que são a grande maioria dos exames. Os prestadores, como eu disse há pouco, o contrato é o mesmo, nada mudou, apenas mudou o controle do agendamento. Então, nós temos conversado com os prestadores para ouvir deles quais as dúvidas, quais as reclamações, para que a gente tenha um ajuste satisfatório para todos, uma vez que eu imagino que seja de interesse de todos, de nós gestores ofertar e garantir o atendimento àquele paciente e dos prestadores cumprir o combinado no contrato e nós, de nossa parte, também cumprir o combinado. Nesse momento está tendo problema com relação ao atendimento aos usuários do SUS. Assim, hoje mesmo o Popular está publicando a matéria mostrando isso, que já está, principalmente nos CIAMES, né, nos postos de saúde. Como é que vai ser feito isso? Há um realocamento de servidores? Os servidores já foram disponibilizados para as diferentes unidades nossas, inclusive com equipe reforçada para que não haja nenhuma inconformidade, para que nenhum paciente saia da unidade sem a marcação do seu exame ou com alguma dúvida. O que está acontecendo, eu acredito que seja um período de transição. Nós estamos saindo de um sistema muito frágil de informática, onde o controle era feito, na grande maioria das vezes, pelos prestadores, e trazendo isso para um sistema robusto, que controla um software de gestão completa e que dá a possibilidade de um acompanhamento e uma rastreabilidade total de todos os procedimentos. A senhora tem uma boa perspectiva, assim, de funcionamento pleno desse sistema, secretária? Malu, para implantar todos os módulos, a expectativa é de 3, 4 meses, no máximo 6 meses, todos os módulos, já que é um software muito completo, que controla frota, controla medicamentos, mas para os exames que nós elegemos como algo emergencial, dentro de um mês eu acredito que esteja com funcionamento pleno. Nós começamos no dia 27 e já temos mais de 60 mil exames agendados dessa forma. São exames que os pacientes não precisaram, como antigamente precisaria, dar 2, 3 viagens para ter isso agendado. A senhora é uma técnica, é uma médica, é uma técnica que vem trabalhando no Sistema Único de Saúde há muitos anos. Poucas pessoas sabem disso, mas a secretária, ela tem uma experiência no Sistema Único de Saúde intensa. E o que eu percebo é o seguinte: em Goiânia, a senhora é uma pessoa pouco conhecida no meio político. A senhora tem que lidar com o meio político também. A senhora tem que dar respostas para o meio político. Como é que a senhora está fazendo para lidar esse jogo de cintura que não é fácil? Malu, eu confesso que foi uma surpresa muito grande para mim a forma de lidar com alguns segmentos, e no meio político especificamente eu não tenho conhecimento político, nunca trabalhei em meio político, mas eu acredito que os princípios normais da vida, eles devem estar acima de tudo, e o que nós estamos fazendo é algo suprapartidário, acima de política. Então eu acredito que o tratamento cordial, o trato cordial com as pessoas, as relações interpessoais, a forma polida deve prevalecer, e eu tento me manter dessa forma. Bom, vamos ver aqui algumas manifestações que nós estamos tendo aqui de internautas. A gente tem aqui Francisco Fernandes Capel. Ele diz o seguinte: essa mulher é séria e competente, entende muito da área da medicina, muito respeitada por ser cientista
e vejamos se consegue ajudar a nossa população. É uma manifestação do Francisco Fernandes Capel. Eu agradeço muito, Francisco, e peço a todos que nos ajudem a implementar isso, porque será uma grande vitória para a população ter um atendimento digno, ter um atendimento claro, transparente, que vai ficar ao alcance de todas as pessoas da cidade. Muito obrigado pelo comentário, Francisco. O Juliano Evangelista, ele diz o seguinte: falta tudo nas unidades de saúde. Como funcionário, o sistema é péssimo, não suporta o banco de dados, os equipamentos são velhos. Nós adquirimos, o comentário é muito pertinente também, nós adquirimos recentemente mais de 1000 computadores, ele está correto, todos os equipamentos de informática são, de certa forma, obsoletos e não conseguem suportar isso. E como nós estamos com um sistema novo, nós adquirimos também mais de 1000 computadores, já instalamos em algumas unidades esses novos computadores. Recentemente o prefeito assinou também um decreto para que todos viram que amplia a cobertura de internet na cidade de Goiânia. Então, o sistema de cobertura de internet ou de acesso à rede vai melhorar em Goiânia como um todo também. Nós sofremos e nós temos unidades de saúde que são muito distantes, onde o sinal de internet também é difícil. Então, mesmo com um sistema muito bom, o sinal de rede pode ter alguma dificuldade, mas nós estamos trabalhando para que tudo isso seja bem melhor para todos. Secretário, tem um comentário aqui muito interessante, é da Vivi Mota. O pessoal do Fura Fila está desesperado, pois acabará a barganha da ajudinha interna. O que a senhora diz sobre isso? Eu gostaria de dizer sobre isso que o que nós estamos implementando vai trazer, vamos dizer assim, uma carta de alforria para a população. Eu tenho dito lá junto à minha equipe que nós estamos começando a assinar essa carta de alforria em conjunto, porque os pacientes não podem precisar de intermediários, quaisquer que sejam eles, para conseguir um exame ou consulta. Não é um favor para ninguém. Isso é um direito deles, nós queremos dar esse direito a eles de forma clara, sem intermediário, que ele saia da consulta, que ele agende o seu exame, a sua consulta especializada na unidade de saúde, sem precisar pedir isso para ninguém. Pois é, e até em relação a esse comentário, havia até agora, né, secretária, a máquina do chequinho em vários locais. As casas de apoio, por exemplo, todas elas tinham, né, porque agora já estão desligadas, mas elas tinham essa máquina. E, segundo informações, também em outros locais, né, manipulada seja lá por quem, que a gente não tem essa certeza. A senhora já falou que havia um descontrole total, né? E como é que era esse funcionamento? Muita gente não sabe, mas assim, a máquina de chequinho, ela também era utilizada como uma barganha política, como a Vivi falou, não é isso, secretária? Sobre a máquina de chequinho, a gente não um controle muito difícil, isso vem de longa data. E como você mesma comentou, essas máquinas estavam disponibilizadas em lugares vários que muitos às vezes a gente até desconhece, mas de forma que a emissão dos pedidos de exame eram controlados todos por quem detinha a máquina, por quem tinha o acesso a ela. Então, de forma que isso é um descontrole total para o gestor. Então, o sistema agora tem um controle total e que nós pretendemos que ele fique transparente num portal do usuário, num portal do prestador, num portal do secretário das outras cidades, que também utiliza o serviço de saúde em Goiânia mediante as pactuações, as famosas chamadas por nós PPIs, que é a Programação Pactuada Integrada. O que é isso? Os serviços que as cidades do interior não dispõem, serviços mais complexos, que eles precisam se dirigir a Goiânia para receber esse tratamento. Então, os secretários sabem quais serviços das suas cidades, ou a verba para o pagamento desses serviços a serem realizados em Goiânia, ela vem para Goiânia, só que o secretário precisa ter o controle também. E antes ele mesmo não tinha esse controle. Então, todos os secretários das cidades irão fazer o agendamento, ou seja, eles vão ter o total controle dos exames dos pacientes das suas cidades. Secretária, os funcionários da saúde, eles estão reclamando que não sabem operar o novo sistema, né? Há previsão de novos treinamentos? Sim, o treinamento é constante em tempo real, apesar de nós termos feito o treinamento prévio
Isso é claro que no período de transição isso acontece. Nós estamos com a equipe reforçada em todas as unidades. Nossa equipe eu posso dizer para você que nesse momento a equipe técnica, tanto da empresa que vendeu o software, que faz parte do contrato, o treinamento, quanto a nossa própria equipe de informática está dedicada num esforço especial e imenso para que tudo transcorra bem nos próximos dias, até a implantação completa e a familiarização completa do sistema pelos usuários. Antes da gente dar continuidade às perguntas que estão chegando, eu queria saber, secretária, a questão do serviço odontológico, né, que veio esses últimos dias aí, tem uma série de reclamações. Em que pé que está isso? Como é que está sendo essa reorganização? O serviço odontológico, a cobertura de saúde bucal em Goiânia, historicamente é muito baixa, desde anos anteriores, não apenas agora. E esse ano também não foi boa a cobertura de saúde bucal. Quanto às licitações que vêm sendo comentadas durante toda a semana, o processo licitatório não é único, haja vista que são inúmeros os materiais que compõem um tratamento odontológico. Mais recentemente, os anestésicos ficaram em falta por algum tempo e já estão sendo, a empresa que foi vencedora da licitação já foi comunicada e deverá entregar nos próximos 3 dias a remessa de anestésico. Nesse período, nós compramos emergencialmente mais de 100 caixas de anestésicos para então suprir as unidades de saúde. Eu posso dizer sim também algo que ficou uma dúvida para a população: não houve paralisação do atendimento odontológico em momento algum. A cidade de Goiânia não ficou sem o atendimento odontológico. Houve atendimento sim, nas nossas 20 unidades de serviço de odontologia ambulatorial e também nas unidades de urgência. O que ocorreu é um serviço ineficiente, conforme os anos anteriores, e que nós precisamos de um planejamento forte, um planejamento dedicado para que a gente aumente a cobertura de saúde bucal na cidade de Goiânia, que é baixa há muitos anos. Pois é, quando fala-se em planejamento também, eu imagino que também a questão dos equipamentos que são obsoletos, não? Os equipamentos os gabinetes odontológicos nossos são excelentes, nós temos ótimos gabinetes, nós temos um número de profissionais odontólogos suficientes para esse atendimento também, e a quantidade de insumos para atender a toda essa rede é que não era suficiente. E os processos de atendimento também, as equipes, a alocação adequada da equipe também estava um pouco inadequada. Nós estamos colocando no nosso plano plurianual de metas, uma meta muito ousada, que é mais do que as metas anteriores, exatamente para que a gente não esqueça da saúde bucal nos próximos anos dessa gestão. Secretário, eu imagino que a questão da burocracia para adquirir insumos é muito complicada na área da saúde, não? Os processos licitatórios de qualquer natureza, eles são prolongados, tem trâmites que não podem ser ultrapassados sob penas legais, e a simples homologação de uma licitação não é a etapa final. Então, uma vez homologada e publicada, isso não é suficiente para solicitar a entrega desse material. Precisa ainda de uma etapa de certificação pela controladoria e após isso nós então podemos solicitar a entrega pela empresa vencedora. E os processos, como eu disse, são vários processos licitatórios porque são vários os insumos necessários. Todos eles cumpriram seus prazos, foram entregues. O anestésico teve esse problema mais recente e sem o anestésico os tratamentos não podem ser efetuados, obviamente, né? E eles devem ser entregues nos próximos 3 dias, de forma que a partir da próxima semana acredito que a maioria dos consultórios odontológicos nossos estarão em funcionamento pleno e a partir de janeiro pretendemos que não tenha mais problemas odontológicos no atendimento SUS em Goiânia. Vamos voltar então aqui para as perguntas aqui dos internautas. O Paulinho Saldanha, ele diz o seguinte: essa descentralização é uma ótima ideia. Agora, falta dar estrutura, computadores, mapear onde há maior índice de usuários, colocando mais funcionários. Os funcionários, eles já, como são nas próprias unidades de saúde, nós já temos um número de funcionários que trabalham naquela unidade de saúde de acordo com a demanda daquela região, daquele distrito.
E para a questão da informática, nós já disponibilizamos também os funcionários para operar o sistema e fazer o agendamento. E também isso é bom dizer, Malu, que é por um curto período de tempo, porque na sequência, quando implantarmos o prontuário eletrônico, o agendamento da consulta sairá de dentro do próprio consultório médico, sem a necessidade de um técnico administrativo para fazer o agendamento. Vamos explicar um pouquinho esse prontuário eletrônico, como é que ele vai funcionar? O prontuário eletrônico já é uma realidade na grande maioria dos lugares que já ultrapassaram essa etapa que nós estamos nela hoje. O prontuário eletrônico precisa da certificação do Ministério da Saúde e é um local onde, dentro do próprio sistema de informática, as informações da história médica ou de profissional daquela odontológica ou psicológica daquele paciente, ela é digitada dentro do sistema num módulo chamado prontuário eletrônico, onde digita-se os dados, a história clínica, o exame físico, a hipótese diagnóstica e a conduta a ser tomada, os exames a serem solicitados. Isso fica gravado no sistema com assinatura eletrônica e fica disponível em toda a rede de saúde SUS nossa. Então, é algo muito importante para o paciente. Vou dar um exemplo concreto. Se nós tivermos um paciente que mora na região noroeste, ele então faz as suas consultas periódicas lá, ambulatoriais, mas ele está passeando em algum outro distrito e sente um mal-estar, precisa se dirigir à unidade de saúde. O médico que o atender vai ter acesso a todo o histórico médico dele inserido nesse prontuário eletrônico, ou seja, facilita quantos exames ele fez, evita repetir exames, evita repetir procedimentos já feitos recentemente. Então, acho que dá mais informações e consegue, então, que o médico ou profissional em questão tenha uma gama de informações maior para tratar aquele paciente. A internet, ela possibilita comentários diversos, né, assim, agressivos ou não, mas a gente vai... Aqui tem um comentário da Grazi, por exemplo: o servidor já foi tirado dos seus postos de trabalho. Isso a Grazi Souza está comentando. O servidor já foi tirado de seus postos de trabalho. A senhora, não é uma líder de equipe, ela é uma chefe mandona. Como é que a senhora responde a essa crítica da Grazi? Eu acho que é uma crítica bem-vinda, todas as críticas têm que ser aceitas com humildade, com tranquilidade. Eu acho que a insatisfação com as mudanças é natural e é esperado. Nós estamos trazendo mudanças que talvez não tenham sido pensadas anteriormente e às vezes muda as pessoas de lugar, muda de função. Nós temos dentre os próprios funcionários nossos hoje alguns que ainda não compreenderam a mudança, que acham que é importante manter como estava. Eu posso dizer para a nossa funcionária que acabou de fazer a crítica, que a crítica dela é muito bem-vinda, que se eu tiver a oportunidade de falar pessoalmente com ela, eu posso falar com ela, terei prazer em ouvi-la e dizer para ela o seguinte, que essa gestão ela é totalmente focada no paciente. Então, o foco não é o gestor, não é o prestador e, ao mesmo tempo, eu acho que ficou evidente a valorização que essa gestão tem dado ao servidor, uma vez que nós qualificamos todos os gestores que antes não tinha critério para isso, nós fizemos isso. Recentemente, quando nós tivemos o rompimento de um dos contratos com uma organização social que prestou serviço durante muitos anos para a Secretaria de Saúde, nós substituímos por funcionários efetivos nossos, ou seja, nós mostramos que os nossos funcionários são capazes de fazer o serviço. Então, eu acho que é bem-vinda a crítica dela e eu espero que ao final da gestão eu possa aprender mais com os funcionários todos e que as visões de cada um possam ser mais no sentido de qual resultado nós estamos obtendo, se o paciente está saindo melhor, se os funcionários estão mais satisfeitos. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas a vida não é feita só de críticas não, viu, secretária? Tem um elogio aqui da Reila Corselli. Ela diz o seguinte: quando entra uma secretária que vai organizar tudo, o povo reclama, temos que ter paciência. Eu acho que ter paciência para tudo na vida, né? Mudança causa desconforto, sim,
e nem todas as mudanças a gente tem como esperar muito tempo e o acordo de todos. Nós temos quase 10 mil funcionários na Secretaria Municipal de Saúde, então é muito, talvez quase impossível a gente ouvir a opinião de todos para cada assunto de complexidade variada. O João Carlos Garra, ele diz o seguinte, que esse sistema ele tem que funcionar mesmo, porque custou mais de 4 milhões. Ele disse assim, esse sistema que já tem erros quando se tem computadores pré-históricos com internet ruim de 2 megas. Os computadores não são pré-históricos, nós compramos esses novos computadores, instalamos eles em várias unidades. Já nas unidades mais distantes, nós não instalamos esses novos porque o índice de furto neles é muito grande nessas unidades muito distantes. Mas sobre o valor do software é bom comentar porque a população precisa também desses esclarecimentos. A compra o valor é 4 milhões e 200, dividido em 6 parcelas. Essas 6 parcelas então dá 700 mil por mês. E essa compra não foi algo que nós precisamos, nós não compramos, não alugamos, nós não precisamos ficar pagando mensalmente após isso. Nós compramos o direito de uso perpétuo do software, ou seja, ele será da prefeitura para usar para o resto da vida. Não precisaremos pagar nada mensalmente mais após isso. E esse valor, nós efetivamente não acrescentamos ele nas contas da Secretaria de Saúde, porque recentemente nós rescindimos um contrato com uma organização social que nos custava 750, 780 mil por mês. Então, nós não tivemos gastos a mais com a compra desse software, tá? Só para esclarecimento do nosso internauta. Então, só para fechar aqui, tem um comentário, secretária, até interessante aqui da Vivi Mota. Ela diz o seguinte, que lá na UPA do Buriti Sereno, todos os exames já saem no consultório do médico. Ao retornarmos ao consultório já existe o resultado, né? No caso de emergência que ela explica. Se todos os envolvidos na gestão da saúde tivessem interesse em resolver o caos do atendimento público, estaríamos muito além. Mas assim como os fura-fila estão se descabelando e com isso cria um exército de pessoas que não conhecem do que está sendo feito para atacar quem está apresentando algo novo. Os politiqueiros envolvidos estão vendo escorregar pelos dedos o cabresto eleitoral mais usado na barganha dos votos. Bom, é o comentário da nossa internauta. Sobre o comentário dela, eu gostaria de pegar um gancho importante, só para dizer que a UPA Buriti Sereno é de Aparecida de Goiânia, e só para mostrar que em Aparecida já tem um sistema. E Goiânia, que é uma cidade que é muito mais antiga, né? Aparecida era um bairro de Goiânia, e tem um sistema tão inferior até então. Então, para mostrar a necessidade realmente dessa mudança, dessa transformação. Que bom, foi assim, a Vivi, ela entrou aqui, foi muito interessante esse comentário dela, né? Até para fazer esse paralelo, né, secretária? E como que está sendo essa receptividade desses outros secretários da pactuação? Olha, a receptividade deles está sendo muito boa, eu tenho estado em contato constante com todos eles, eu faço questão de fazer uma gestão muito participativa com eles, uma vez que boa parte dos atendimentos das cidades deles de alta complexidade são feitas em Goiânia, ou seja, nós precisamos de uma parceria, de caminhar juntos. Eu não vejo o secretário municipal de saúde de Goiânia caminhando isoladamente, mas eu vejo sim caminhando ao lado de todos os secretários das cidades do interior de Goiás. Secretária, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigada a você que ficou ligado com a gente aqui, ouvindo a secretária Fátima Morier, que hoje está aqui com a gente respondendo a pergunta de vocês. Obrigado pelos likes, ok? Obrigada a você, Malu. É um prazer para mim estar aqui e prestar esclarecimento a vocês da imprensa, que são muito importantes para nós, para transmitir à população como um todo o que está acontecendo. E obrigada a todos os internautas que estiveram com a gente aqui. Agora, não tenha dúvida, o sistema não funcionando, a gente laça a secretária novamente, claro, né, secretária? Claro. Obrigada. Até mais.